Os irmãos de José, como foram suas vidas? A história completa. Você já se perguntou o que aconteceu com os irmãos de José, aquele jovem sonhador que foi vendido como escravo e acabou se tornando o poderoso governador do Egito? A Bíblia nos dá pistas fascinantes sobre o destino de cada um deles, desde o primogênito Rúben até o caçula Benjamim. Cada irmão carrega uma história rica, cheia de reviravoltas, profecias e consequências que moldaram não só suas vidas, mas também o futuro das tribos de Israel. Neste vídeo, vamos explorar o destino de cada um desses homens, suas lutas, seus erros e as surpreendentes bênçãos que receberam. Prepare-se para descobrir como as ações desses 12 irmãos ecoaram através da história e continuam a influenciar até os dias de hoje. Os irmãos de José, filhos de Jacó, também conhecido como Israel, são figuras importantes na história bíblica, especialmente no livro de Gênesis. A Bíblia fornece informações variadas sobre o destino de cada um deles, embora nem todos tenham histórias detalhadas. Jacó, ou Israel, pai de José, nasceu na terra de Canaã, nas margens do rio Jordão. Ele foi um dos patriarcas mais fascinantes da Bíblia. Ele era o segundo filho de Isaque e Rebeca, e sua história está entrelaçada com intrigas, bênçãos e a promessa de um futuro grandioso para sua família. Desde o ventre materno, Jacó e seu irmão gêmeo, Esaú, estavam em um embate constante. Rebeca, sentindo a agitação dos bebês dentro dela, consultou o Senhor, que lhe revelou que 2 nações estavam em seu ventre e que o mais velho serviria ao mais novo. A rivalidade entre os irmãos começou antes mesmo de nascerem, com Jacó agarrando o calcanhar de Esaú ao sair do útero, um símbolo de sua futura luta pela primogenitura. Na juventude, Jacó era um homem de tendas, um contraste com Esaú, que era caçador e homem do campo. A preferência de Isaque por Esaú e o carinho de Rebeca por Jacó criaram uma divisão familiar que culminaria em um evento decisivo. Em um momento de astúcia e oportunidade, Jacó, com a ajuda de sua mãe, enganou seu pai cego para receber a bênção da primogenitura, que deveria ter sido de Esaú. Este ato, embora carregado de engano, tornou-se um passo crucial na realização das promessas divinas para sua vida e para a nação de Israel. Temendo a fúria de Esaú, Jacó fugiu para a casa de seu tio Labão, na cidade de Harã. Sua jornada, marcada por um sonho visionário enquanto dormia em uma pedra, é um dos episódios mais icônicos da Bíblia. No sonho, uma escada se estendia do céu à terra, com anjos subindo e descendo por ela, e o Senhor prometeu a Jacó que sua descendência seria tão numerosa quanto o pó da terra, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Em Harã, Jacó encontrou Raquel, a quem amava profundamente, e trabalhou para seu tio Labão por 14 anos para casar com ela. No entanto, Labão o enganou, dando-lhe sua irmã mais velha, Lia, em vez de Raquel na noite de núpcias. Jacó, decepcionado, mas determinado, ele trabalhou mais 7 anos e casou-se com Raquel também, e assim formou uma família com 2 esposas e suas servas. Esse complexo arranjo familiar resultou em 12 filhos, que se tornariam as 12 tribos de Israel. A vida de Jacó em Harã foi marcada por conflitos e rivalidades, não apenas dentro de sua família, mas também com seu tio Labão, que tentou enganar Jacó em várias ocasiões. Após 20 anos, Jacó decidiu retornar à sua terra natal. Sua jornada de volta foi repleta de angústias e tensões, especialmente ao se deparar com a possibilidade de um confronto com Esaú. Contudo, Deus lhe apareceu em uma luta noturna e o abençoou, mudando seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Finalmente, Jacó se reencontrou com Esaú, e o encontro foi marcado por reconciliação e perdão, um sinal de que a divisão entre os irmãos havia sido superada. Ao retornar a Canaã, Jacó estabeleceu-se em uma nova vida, e seu amor por sua família era evidente, especialmente por seu filho José, que havia sido o mais amado e favorecido entre seus filhos.
Na terra de Hebrom, Jacó criou seus filhos. Ruben foi o primeiro filho de Jacó e Leia, nascido em um período em que Leia estava em busca do carinho e da aprovação de seu marido, Jacó. Seu nascimento foi um momento de esperança para Leia, que acreditava que ao dar a Jacó um filho, ganharia seu favor. Ruben se casou com uma mulher chamada Hela, ou Eliabe, uma mulher da tribo de Gad, segundo algumas tradições judaicas. No entanto, o nome e a identidade da esposa de Ruben não são especificamente detalhados na Bíblia. As Escrituras não fornecem um versículo direto que mencione sua esposa, apenas que ele teve filhos. Hanoque, o primogênito de Ruben; Palu, o segundo filho de Ruben; Hezron, o terceiro filho; Carmi, o quarto filho. O evento mais significativo na vida de Ruben, que afetou seu status, foi seu relacionamento com Bila, a serva de Raquel. Em Gênesis 37, 22, é relatado que Ruben se deitou com Bila, a concubina de seu pai. Esse ato foi um grave erro, considerado um ato de desrespeito à autoridade de seu pai e uma violação da ordem familiar. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre as circunstâncias, mas esse ato teve consequências duradouras para Ruben e sua posição dentro da família. Outro evento importante da vida de Ruben foi o ato com José, seu irmão mais novo. Quando seus irmãos planejaram matar José, Ruben tentou intervir para salvar seu irmão. Ele sugeriu que jogassem José em um poço vazio em vez de matá-lo, com a intenção de resgatá-lo mais tarde e devolvê-lo a seu pai. Embora essa ação tenha mostrado alguma forma de preocupação por parte de Ruben, o plano falhou, pois José foi vendido como escravo para os ismaelitas antes que Ruben pudesse agir. Já na bênção final de Jacó, ele fez uma profecia sobre cada um de seus filhos. No caso de Ruben, a profecia foi menos favorável. Inconstante como as águas, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, então te profanaste. A instabilidade de Ruben e o erro com Bila resultaram em uma profecia que previu que ele não prosperaria como líder de seus irmãos ou como chefe de uma tribo proeminente. Embora a tribo de Ruben fosse uma das tribos fundadoras de Israel, e desempenhasse um papel importante na história de Israel, ela nunca alcançou grande destaque em termos de liderança ou influência nas Escrituras. A tribo participou das várias campanhas militares e eventos históricos descritos na Bíblia, mas não se destacou como outras tribos, como Judá ou Efraim. Ruben e sua tribo participaram do êxodo do Egito e da conquista de Canaã sob a liderança de Moisés e Josué. Contudo, a tribo de Ruben, juntamente com as tribos de Gad e a meia tribo de Manassés, fez um acordo para se estabelecer na terra a leste do Jordão, que já havia sido conquistada antes da travessia completa do rio. Esse acordo demonstrou uma certa independência da tribo, mas também teve implicações para a coesão das tribos no futuro. Após a conquista, a tribo de Ruben continuou a existir, mas sua presença nas Escrituras é relativamente discreta. As referências à tribo em textos posteriores, como em Josué e Juízes, são limitadas, e a tribo não se destacou em eventos significativos como outras tribos de Israel. Ruben, o primogênito de Jacó, começou sua vida com um status elevado, mas seu erro grave e a profecia de Jacó afetaram seu destino e o da tribo que descendia dele. Sua tentativa de salvar José foi um ato de redenção que não conseguiu reverter completamente as consequências de seu erro. Apesar de sua tribo ter desempenhado um papel importante na formação de Israel, a história de Ruben serve como um lembrete da complexidade das dinâmicas familiares e das consequências das ações individuais nas narrativas bíblicas. Simeão era o segundo filho de Jacó e Leia, nascido após Ruben, o primogênito. Leia deu-lhe o nome de Simeão, que significa ouvido, em reconhecimento ao fato de que Deus ouviu sua oração e lhe deu um segundo filho. A Bíblia não fornece o nome da esposa de Simeão,
As Escrituras não oferecem detalhes específicos sobre a identidade dela ou qualquer informação adicional sobre seu papel. Simeão teve 6 filhos, cujos nomes são listados em Gênesis e Números. Os filhos de Simeão foram Gemuel, também conhecido como Jamuel, Jamin-Ohad, Jaqués, também conhecido como Jacom, Zebulon, também conhecido como Zebulum, Sami, também conhecido como Shemuel. Um dos eventos mais significativos na vida de Simeão foi o massacre de Siquém. Diná, a irmã de Simeão e de seus irmãos, foi estuprada por Siquém, o príncipe da cidade de Siquém. Quando Diná e sua família foram humilhados e desonrados, seus irmãos, incluindo Simeão, planejaram vingar o ato. Simeão e Levi, os irmãos mais próximos de Diná, arquitetaram uma vingança cruel. Eles enganaram os homens da cidade fazendo um acordo com eles. Se fossem circuncidados, poderiam se casar com as mulheres da família de Jacó. Os homens de Siquém aceitaram o acordo e, enquanto se recuperavam da circuncisão, Simeão e Levi atacaram a cidade e mataram todos os homens. Eles também saquearam a cidade e tomaram as mulheres e crianças como prisioneiros. Este ato de violência extrema foi condenado por Jacó, que temia retaliações de outros povos e a deterioração de sua reputação. Simeão, junto com seus irmãos, estava envolvido na trama contra José também. Quando José foi enviado por Jacó para ver como seus irmãos estavam cuidando do rebanho, eles o viram se aproximando e começaram a conspirar contra ele. Simeão participou do plano para matar José, mas o plano foi abortado após a intervenção de Rúben, que sugeriu jogar José em um poço em vez de matá-lo. Mais tarde, quando os ismaelitas chegaram, Simeão e seus irmãos venderam José como escravo por 20 peças de prata. Na bênção final de Jacó, antes de sua morte, ele fez uma profecia sobre cada um de seus filhos. Sobre Simeão e Levi, Jacó fez uma declaração severa. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre em seu conselho, nem o meu espírito se una à sua assembleia, pois na sua ira mataram homens, e na sua teimosia desmembraram bois. Maldita seja a sua ira, porque é feroz, e a sua indignação, porque é cruel. Eu os dividirei em Jacó e os dispersarei em Israel. Jacó condenou a violência de Simeão e Levi e profetizou que suas tribos seriam dispersas entre as outras tribos de Israel. Território e herança. Após a conquista de Canaã, a tribo de Simeão recebeu uma porção de terra na região ao sul de Judá. No entanto, a tribo de Simeão nunca teve uma grande importância ou influência em Israel. Seu território estava localizado dentro dos limites da tribo de Judá, o que contribuiu para sua eventual dispersão. Dispersão. O destino da tribo de Simeão foi marcado por uma gradual dispersão. Por causa da falta de uma localização geográfica destacada e a menor influência na vida política e militar de Israel, a tribo de Simeão acabou sendo absorvida por outras tribos. Essa dispersão é evidenciada nas referências bíblicas posteriores, que mostram a tribo de Simeão cada vez menos destacada. Durante o período dos juízes e a divisão do reino de Israel, a tribo de Simeão teve uma presença limitada. Embora ainda existissem membros da tribo de Simeão, a sua presença não era tão proeminente quanto a de outras tribos, como Judá, Efraim ou Benjamim. Simeão, o segundo filho de Jacó e Leia, é lembrado por suas ações violentas e pela maneira como sua tribo foi tratada na bênção final de Jacó. Seu envolvimento na vingança contra Siquém e na conspiração contra José tiveram um impacto significativo na história e no destino de sua tribo. A profecia de Jacó sobre a dispersão de Simeão e Levi se concretizou, com a tribo de Simeão se tornando menos relevante ao longo da história de Israel. A vida de Simeão ilustra as complexas dinâmicas familiares e as consequências das ações individuais dentro da narrativa bíblica. Levi foi o terceiro filho de Jacó e Leia, nascido após Rúben e Simeão.
Leia deu-lhe o nome de Levi, que significa ligado ou unido, acreditando que com o nascimento de Levi, Jacó se sentiria mais ligado a ela. A história de Levi, como a de seus irmãos, é marcada por eventos significativos que moldaram seu destino e o da tribo que ele fundou. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre o casamento de Levi. No entanto, sabemos que ele se casou com uma mulher chamada Adiná. Ela não é mencionada na Bíblia. Porém, essa informação está na Talmud, que é uma coletânea de livro dos judeus. E teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Levi participou do massacre de Siquém, como vimos na história de Simeão, um evento crucial em sua história. Levi também esteve envolvido na trama contra José. Esse ato, embora não tenha sido liderado diretamente por Levi, demonstrou sua participação na traição contra José. Na bênção final de Jacó, Levi e Simeão foram criticados por suas ações. Jacó fez uma declaração severa sobre eles. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre em seu conselho, nem o meu espírito se una à sua assembleia. Pois na sua ira mataram homens, e na sua teimosia desmembraram bois. Maldita seja a sua ira, porque é feroz, e a sua indignação, porque é cruel. Essa repreensão refletia o desprezo de Jacó pela violência de Levi e Simeão, e prenunciava a dispersão das suas tribos. Levi tornou-se o ancestral da tribo de Levi, que desempenhou um papel único e essencial na vida religiosa e sacerdotal de Israel. A tribo de Levi foi escolhida por Deus para servir como sacerdotes e levitas, responsáveis por funções litúrgicas e rituais no tabernáculo e, posteriormente, no Templo de Jerusalém. A função sacerdotal era crucial para a adoração e a manutenção da pureza religiosa entre os israelitas. Diferentemente das outras tribos, a tribo de Levi não recebeu uma herança de terras na terra prometida. Em vez disso, foi distribuída entre as outras tribos de Israel, recebendo cidades específicas como suas residências. Isso ocorreu porque a função dos levitas era servir como sacerdotes e manter o culto e os rituais religiosos, e não administrar terras. Esta distribuição de cidades, chamada de cidades de refúgio, foi uma forma de garantir que a tribo de Levi pudesse cumprir seu papel sem ser sobrecarregada com a administração de uma grande área de terra. Os levitas desempenhavam funções importantes no tabernáculo, incluindo o transporte e a montagem dos elementos sagrados durante as viagens no deserto. No templo, eles eram responsáveis pela música, pela guarda e pela execução de rituais. Essa dedicação ao serviço religioso foi uma forma de redenção para o papel violento de Levi no massacre de Siquém, transformando-o em um líder espiritual. A tribo de Levi teve um impacto significativo na vida religiosa e social de Israel. Além das funções sacerdotais, os levitas foram responsáveis por instruir e educar o povo sobre as leis de Deus e promover a justiça e a equidade. Durante a divisão do reino e os períodos de crise, os levitas continuaram a desempenhar um papel crucial como guardiões das tradições e das práticas religiosas. Levi, apesar de seu passado controverso, tornou-se o ancestral de uma tribo que desempenhou um papel fundamental na vida espiritual e religiosa de Israel. A escolha de Deus para que a tribo de Levi não recebesse uma herança de terras, mas se dedicasse ao serviço do tabernáculo e do templo, refletiu a importância da função sacerdotal e a transformação do papel de Levi de um ato de violência para um serviço sagrado. A história de Levi ilustra a capacidade de redenção e a importância da devoção a Deus na vida das tribos de Israel. Judá desempenhou um papel crucial na história de José. Quando José foi jogado em um poço por seus irmãos, era Judá quem sugeriu que, em vez de matá-lo, eles o vendessem como escravo para os ismaelitas. Judá acreditava que vender José seria uma forma mais lucrativa e menos brutal do que matá-lo.
Essa decisão foi fundamental para a narrativa de José, que eventualmente se tornou um líder no Egito. A história de Judá também inclui um episódio complexo com Tamar, sua nora. Tamar casou-se com o filho mais velho de Judá, mas morreu sem deixar herdeiros. Judá então mandou Tamar se casar com Onã, o irmão de para garantir a continuidade da linhagem. Onã também morreu sem deixar filhos. E Judá não queria que Tamar se casasse com o terceiro filho, Selá, com medo de que ele também pudesse morrer. Tamar, então, disfarçou-se de prostituta e teve relações com Judá, resultando em 2 filhos, Perez e Zerá. Judá casou-se com uma mulher cananeia, filha de um homem chamado Shua. A Bíblia não fornece o nome dela, apenas menciona que ela era filha de Shua, um cananeu. Judá teve 3 filhos com sua esposa, o primogênito de Judá, que casou-se com Tamar e morreu sem deixar filhos. Onã, o segundo filho de Judá, que também casou-se com Tamar e morreu sem deixar filhos. Selá, o terceiro filho de Judá, que deveria casar-se com Tamar, mas não o fez devido ao receio de seu pai. Após a morte de seus 2 filhos, e Onã, e o engano de Judá, Tamar teve 2 filhos de Judá, Perez, o primogênito de Tamar com Judá, que se tornou um ancestral importante na linhagem de Davi e eventualmente de Jesus Cristo. Zerá, o segundo filho de Tamar com Judá, que também teve descendentes que se integraram à história de Israel. Na bênção final de Jacó, Judá recebeu uma profecia significativa. Jacó previu que Judá seria o líder de seus irmãos e que o cetro não se afastaria de sua linhagem. Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão estará sobre a nuca de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Judá é um leão novo, da presa subiste, filho meu. Ele se agachou, deitou-se como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Essa bênção indicava que a linhagem real viria de Judá, um prognóstico que se concretizou com a ascensão de Davi como rei e, mais tarde, a linhagem de Jesus Cristo, que também é descrito como descendente de Judá. Judá tornou-se o ancestral da linhagem real de Israel, com a tribo de Judá desempenhando um papel central na história de Israel. O rei Davi, um dos maiores líderes de Israel, era descendente de Judá. Além disso, Jesus Cristo é descrito como descendente de Judá, cumprindo a profecia de que o cetro não se afastaria da tribo. Judá, o quarto filho de Jacó e Leia, teve um papel significativo na história bíblica. Sua decisão de vender José como escravo e o episódio com Tamar são eventos centrais que moldaram o futuro de Israel. A bênção de Jacó previu o papel de liderança da tribo de Judá, que mais tarde gerou a linhagem real e, finalmente, a linhagem messiânica. Judá é um exemplo de como decisões e eventos complexos podem ter impactos duradouros e profundos na história e na teologia bíblica. Dan foi o quinto filho de Jacó e o primeiro filho de Bila, a serva de Raquel. Raquel, que era estéril, deu Bila a Jacó para gerar filhos em seu lugar, de acordo com as práticas da época. Dan nasceu como resultado dessa união, e seu nome significa justificado ou juiz, refletindo a crença de Raquel de que Deus havia feito justiça por ela. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a vida pessoal de Dan, além de seu nascimento e a profecia de Jacó. Dan não é destacado em eventos importantes na narrativa bíblica, e seu papel específico é mais discutido em relação à sua tribo e destino. A Bíblia não menciona informações sobre a esposa de Dan. Não há detalhes sobre seu casamento ou sobre o nome e identidade de sua esposa nas Escrituras. Dan teve pelo menos um filho, cujo nome é mencionado na Bíblia, Hussim, o único filho de Dan mencionado na Bíblia, listado em Gênesis e 1 Crônicas. Hussim, no entanto, não é descrito em detalhes e seu papel na história de Israel não é amplamente documentado.
Na bênção final de Jacó, Dan recebeu uma profecia que dizia: Dan julgará seu povo. Como uma das tribos de Israel, Dan será uma serpente à beira do caminho, uma cobra à beira da estrada, que morde os calcanhares dos cavalos e o cavaleiro cai para trás. Esta profecia sugere um papel ambíguo e potencialmente problemático para a tribo de Dan, associando-a a uma imagem de astúcia e perigo. A tribo de Dan se estabeleceu na parte noroeste de Canaã, nas regiões montanhosas e ao longo da costa. No entanto, a tribo de Dan enfrentou dificuldades e desafios ao longo da história. A tribo de Dan, em busca de melhores terras, migrou para o norte e se estabeleceu na cidade de Laís, que renomearam como Dan. Durante este período, a tribo de Dan se envolveu em práticas de idolatria. Eles instalaram um ídolo em sua nova cidade. E a Bíblia relata que a idolatria foi um problema significativo para a tribo. Ao longo da história de Israel, a tribo de Dan teve menos destaque e influência em comparação com outras tribos. Atribuições religiosas e políticas mais importantes foram frequentemente associadas a outras tribos, como Judá e Efraim. A tribo de Dan não recebeu uma parte significativa da terra na divisão final de Canaã e acabou sendo menos proeminente na história bíblica. Dan, o quinto filho de Jacó e Bila, teve um destino marcado por uma profecia ambígua e um envolvimento com idolatria. Apesar de seu papel como uma das tribos de Israel, a tribo de Dan enfrentou desafios e sua influência na história de Israel foi limitada. O legado de Dan é lembrado principalmente por sua associação com a imagem de uma serpente e pelo papel controverso que a tribo desempenhou na narrativa bíblica. Naftali foi o sexto filho de Jacó e o segundo filho de Bila, a serva de Raquel. Raquel, que não conseguia ter filhos, deu Bila a Jacó para gerar filhos em seu lugar. Naftali nasceu como resultado dessa união. O nome Naftali significa luta ou luta em hebraico, refletindo o desejo de Raquel de que Deus houvesse visto sua luta e a ajudado. A Bíblia não fornece detalhes sobre o casamento de Naftali, nem menciona o nome ou a identidade de sua esposa. Assim como com outros filhos de Jacó, as Escrituras não entram em detalhes sobre a vida conjugal de Naftali. Naftali teve 4 filhos que são mencionados em Gênesis e 1 Crônicas. Os filhos de Naftali foram Jarzil, o primeiro filho de Naftali, nome que pode significar Deus é minha herança. Guni, o segundo filho de Naftali, que não é amplamente descrito na Bíblia, Jezer. O terceiro filho de Naftali, que também não é amplamente descrito, Shilem. O quarto filho de Naftali, cujo nome pode significar paz ou completo. Na bênção final de Jacó, Naftali recebeu uma profecia que dizia: Naftali é uma loba solta, dá belas palavras. Esta bênção reflete um caráter de liberdade e eloquência, sugerindo que a tribo de Naftali seria conhecida por sua habilidade em comunicação e expressão. Gade foi o 7º filho de Jacó e o primeiro filho de Zilpa, a serva de Leia. Leia, que também não conseguia ter filhos inicialmente, deu sua serva Zilpa a Jacó para gerar filhos em seu lugar, seguindo as práticas da época. Gade nasceu como resultado dessa união. Seu nome significa boa sorte ou fortuna, refletindo a crença de Zilpa de que a sorte havia favorecido-a com o nascimento de um filho. A Bíblia não menciona informações detalhadas sobre o casamento de Gade. Não há registro do nome ou identidade de sua esposa nas Escrituras. As informações sobre a vida pessoal de Gade são bastante limitadas em comparação com alguns outros filhos de Jacó. Gade teve 7 filhos. Zifeon, o primeiro filho de Gade, nome que pode significar lamento. Hag, o segundo filho, que tem um nome associado a uma ideia de festividade. Etene, o terceiro filho de Gade. Esbom, o quarto filho de Gade. Eri, o quinto filho de Gade. Arodi, o 6º filho de Gade. Arel, o 7º filho de Gade.
Na bênção final de Jacó, Gade recebeu a seguinte profecia: Gade será atacado por um bando, mas ele atacará por fim. Esta bênção sugere que a tribo de Gade enfrentaria desafios e ataques, mas que, em última análise, prevaleceria sobre seus inimigos. A profecia indica um caráter de resistência e capacidade de superar adversidades. Após a conquista de Canaã, a tribo de Gade recebeu uma porção de terra ao leste do Rio Jordão, ao norte de Moabe, em uma região que inclui áreas montanhosas e férteis. O território de Gade era conhecido por sua boa terra para pastagem e agricultura. A tribo de Gade teve um papel significativo na história de Israel. A tribo de Gade fez um acordo com Moisés para permanecer ao leste do Jordão, em troca de sua ajuda na conquista do território de Canaã. Eles prometeram lutar ao lado das outras tribos até que a terra fosse conquistada e então poderiam retornar para suas terras do outro lado do Jordão. A tribo de Gade participou de batalhas importantes, incluindo a luta contra os midianitas sob a liderança de Moisés. Gade, o sétimo filho de Jacó e Zilpa, teve uma vida e um legado marcados pela sua posição como uma das tribos de Israel. Embora detalhes sobre sua vida pessoal e seu casamento sejam escassos, seus filhos desempenharam papéis na formação das famílias dentro da tribo. O destino da tribo de Gade foi caracterizado por uma bênção que prometia vitória final sobre adversidades e a ocupação de uma terra fértil ao leste do Jordão. A tribo se destacou por seu papel em batalhas e acordos estratégicos durante a conquista de Canaã. A tribo de Naftali se estabeleceu na região do norte de Canaã, ao lado das tribos de Zebulon e Issacar. O território de Naftali era montanhoso e incluía uma parte das terras férteis ao norte do Rio Jordão. A tribo de Naftali desempenhou um papel na conquista e colonização de Canaã, mas sua influência histórica não foi tão proeminente quanto a de outras tribos, como Judá e Efraim. A tribo de Naftali participou de eventos importantes, como a vitória sobre os cananeus sob a liderança de Débora e Baraque. Naftali, o sexto filho de Jacó e Bila, teve uma vida marcada pela sua identidade como parte da tribo de Israel e pelo papel da tribo na conquista de Canaã. Apesar da falta de detalhes sobre sua vida pessoal e sua esposa, os filhos de Naftali contribuíram para a formação das famílias dentro da tribo. O legado de Naftali é associado a uma tribo com um caráter livre e eloquente e uma participação ativa na história de Israel. Aser foi o oitavo filho de Jacó e o segundo filho de Zilpa, a serva de Leia. Zilpa foi dada a Jacó por Leia para gerar filhos, e Aser nasceu como resultado dessa união. O nome Aser significa feliz ou abençoado, refletindo a satisfação de Zilpa com o nascimento de um filho. A Bíblia não menciona informações detalhadas sobre o casamento de Aser. Não há registro sobre o nome ou identidade de sua esposa nas Escrituras. Aser teve uma filha e 3 filhos. Já, o primeiro filho de Aser, Isacar, o segundo filho de Aser, Jesse, o terceiro filho de Aser, Será. A filha de Aser, ela é a única filha de Aser nomeada na Bíblia. Na bênção final de Jacó, Aser recebeu a seguinte profecia: de Aser virá o alimento mais saboroso, ele dará delícias ao rei. Esta bênção previu que a tribo de Aser teria uma terra fértil e rica, conhecida por sua produção abundante de alimentos e produtos de alta qualidade. A tribo de Aser recebeu uma porção de terra ao norte de Canaã, ao longo da costa mediterrânea. O território de Aser era conhecido por sua fertilidade e produção agrícola, incluindo grãos e azeite. Atribui-se à tribo de Aser um papel menor na narrativa bíblica em comparação com outras tribos, mas ainda assim desempenhou seu papel na formação e história de Israel. Atribuições notáveis incluem: atribui-se à tribo de Aser a participação na conquista de Canaã sob a liderança de Josué. Eles se estabeleceram em seu território conforme designado.
Aser, o oitavo filho de Jacó e Zilpa, é lembrado principalmente por sua bênção de prosperidade e abundância. Embora detalhes sobre sua vida pessoal e seu casamento sejam limitados, a tribo de Aser teve um papel significativo na história de Israel, estabelecendo-se em uma região fértil e contribuindo para a riqueza e diversidade do povo israelita. Issacar foi o quinto filho de Jacó e Leia, e o nono filho de Jacó no total. Sua mãe, Leia, que já havia dado a Jacó vários filhos, teve Issacar como resultado de um episódio curioso de troca entre ela e Raquel, a outra esposa de Jacó. Raquel trocou algumas mandrágoras colhidas por Ruben por uma noite com Jacó, que já estava mais inclinado a passar tempo com Raquel. Depois dessa troca, Leia concebeu e deu à luz a Issacar. Ela acreditava que Deus havia recompensado sua fidelidade a Jacó, e por isso deu a seu filho o nome de Issacar, que significa recompensa, ou recompensa por serviços prestados. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre a vida adulta de Issacar, mas ele cresceu como parte da numerosa família de Jacó. Sendo um dos filhos de Leia, ele estava entre os irmãos que tinham um forte senso de comunidade e pertencimento à sua família. A história de Issacar é mais amplamente conhecida pelo papel que sua tribo desempenhou na história de Israel. No final de sua vida, Jacó reuniu todos os seus filhos e proferiu bênçãos e profecias sobre cada um deles. Para Issacar, Jacó disse: Issacar é um jumento forte, agachado entre as cargas. Ele viu que o descanso era bom e que a terra era agradável. Então abaixou os ombros para carregar e tornou-se servo de trabalhos forçados. Essa profecia indicava que a tribo de Issacar seria trabalhadora e agrária, disposta a suportar cargas pesadas e a trabalhar arduamente em troca de paz e prosperidade. A metáfora do jumento forte sugeria que a tribo seria resiliente, mas talvez também complacente, aceitando o trabalho pesado em troca de uma vida tranquila em uma terra fértil. Issacar teve 4 filhos. Tolá, o primogênito de Issacar, que se tornou líder de sua própria família. Puvá, o segundo filho de Issacar. Jazube, o terceiro filho de Issacar. Sinrom, o quarto filho de Issacar. Esses filhos se tornaram os chefes das famílias dentro da tribo de Issacar, e seus descendentes formaram uma parte importante do povo de Israel. Após a conquista de Canaã, a tribo de Issacar recebeu uma porção de terra no Vale Fértil de Jezreel, uma região conhecida por suas terras aráveis e produção agrícola. A tribo prosperou nessa região, tornando-se uma das tribos de Israel mais conhecidas por sua força no trabalho agrícola e na produção de alimentos. A tribo de Issacar desempenhou um papel significativo na história de Israel, embora não tenha sido tão destacada quanto as tribos de Judá ou Efraim. Durante o tempo dos juízes, a tribo de Issacar apoiou Débora e Baraque na batalha contra Sísera, o comandante do exército cananeu, demonstrando seu compromisso com a defesa de Israel. Mais tarde, durante o reinado de Davi, a tribo de Issacar foi descrita como composta de homens que tinham o entendimento dos tempos para saber o que Israel devia fazer. Isso sugere que a tribo possuía sabedoria e discernimento, qualidades valorizadas na liderança e no aconselhamento de Israel. Issacar, o filho de Jacó e Leia, é lembrado como um patriarca cujo legado foi marcado pelo trabalho árduo, pela prosperidade e pela sabedoria. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre sua vida pessoal, sua descendência e a tribo que levou seu nome tiveram um impacto duradouro na história de Israel. A profecia de Jacó sobre Issacar se cumpriu na dedicação da tribo ao trabalho e à paz, estabelecendo-se em uma terra fértil e tornando-se uma força tranquila, mas essencial, na nação de Israel. Zebulon foi o 6º filho de Jacó e Leia, e o 10º filho de Jacó no total. Nasceu após uma série de filhos que Leia teve com Jacó, sendo parte de uma grande e complexa família,
onde havia rivalidade entre suas duas esposas, Leia e Raquel. Leia, que sempre desejou o amor e a atenção de Jacó, expressou sua alegria e esperança de ser mais amada por Jacó ao dar à luz a Zebulon. Seu nome significa morada ou honra, refletindo o desejo de Leia de que Jacó passasse mais tempo em sua tenda, valorizando-a como esposa. Assim como seus irmãos, Zebulon cresceu em meio à agitação da vida nômade de Jacó. A Bíblia não fornece detalhes extensos sobre os eventos específicos da vida adulta de Zebulon. Ele, no entanto, era parte da grande família de Jacó, testemunhando e participando de momentos cruciais, como a venda de José, seu irmão mais novo, e a eventual reconciliação da família no Egito. Zebulon provavelmente desempenhou um papel ativo nas tarefas familiares, ajudando nos cuidados com os rebanhos e na gestão dos negócios de Jacó. Sendo filho de Leia, ele fazia parte do grupo dos irmãos mais velhos, que tinham mais responsabilidades e influência dentro da família. Embora a Bíblia não mencione o nome da esposa de Zebulon, ela registra os nomes de seus 3 filhos: Sered, o primogênito de Zebulon; Elon, o segundo filho de Zebulon; Jaleel, o terceiro filho de Zebulon. Esses filhos se tornaram chefes das famílias dentro da tribo de Zebulon, contribuindo para o crescimento e a prosperidade da tribo. Quando Jacó abençoou seus filhos em seu leito de morte, ele disse sobre Zebulon: Zebulon habitará no litoral dos mares e será um porto para os navios. Seu território se estenderá até Sidom. Esta profecia previu que a tribo de Zebulon teria uma localização estratégica perto do mar, o que indicava prosperidade através do comércio marítimo e uma conexão com outras nações. Após a conquista de Canaã, a tribo de Zebulon recebeu uma porção de terra ao norte, entre o mar Mediterrâneo e o mar da Galileia. Embora a profecia de Jacó sugerisse que Zebulon seria uma tribo costeira, o território específico atribuído a Zebulon não alcançou diretamente o litoral, mas ficou próximo o suficiente para manter contato com as rotas comerciais e marítimas. A terra de Zebulon era fértil e favorecia a agricultura, e a tribo se estabeleceu bem, tornando-se próspera. A localização estratégica da tribo entre o Mediterrâneo e o Mar da Galileia permitiu que Zebulon se tornasse um ponto de conexão para o comércio e a interação com outras nações. Durante o tempo dos juízes, a tribo de Zebulon desempenhou um papel importante em batalhas pela liberdade de Israel. Um dos momentos mais notáveis foi a participação na batalha liderada por Débora e Baraque contra Sísera, o comandante do exército cananeu. Zebulon foi elogiada por seu zelo e bravura nesta batalha, sendo descrita como uma tribo que arriscou suas vidas até a morte. Durante o reinado de Davi, a tribo de Zebulon foi fiel ao rei e contribuiu com homens valentes para o exército de Israel. Em 1 Crônicas, é mencionado que 50.000 homens de Zebulon, equipados para a batalha, com todas as armas de guerra, com coração firme e disposição para lutar, se juntaram a Davi em Hebrom para fazê-lo rei sobre todo Israel. Isso demonstra o compromisso e a importância de Zebulon na unificação do reino sob o comando de Davi. Zebulon, o 6º filho de Jacó e Leia, teve uma vida que, embora não detalhada em eventos específicos nas Escrituras, deixou um legado significativo através de sua tribo. A profecia de Jacó sobre Zebulon apontou para uma tribo próspera e estrategicamente posicionada, o que se cumpriu na história de Israel. A tribo de Zebulon desempenhou papéis importantes em batalhas e na formação do reino de Israel, contribuindo com sua força e recursos. Zebulon, como patriarca, foi um símbolo de honra e estabilidade, características que foram refletidas em seus descendentes e no legado duradouro de sua tribo. Benjamim foi o 12º filho de Jacó e o 2º filho de Raquel, a esposa favorita de Jacó. Sua história começa de maneira dramática e trágica. Raquel, que já havia tido grande dificuldade em conceber,
Deu à luz a José como seu primeiro filho e, anos depois, ficou grávida novamente de Benjamim. Durante o parto, Raquel enfrentou complicações sérias. Enquanto ela lutava pela vida, ela chamou seu filho de Benoni, que significa filho da minha dor. No entanto, Jacó, ao ver o sofrimento de sua amada esposa, decidiu dar ao menino o nome de Benjamim, que significa filho da minha mão direita, simbolizando um lugar de honra. Infelizmente, Raquel não sobreviveu ao parto e morreu logo após dar à luz. Ela foi enterrada perto de Belém e Jacó ergueu uma coluna sobre o túmulo dela, que permaneceu como um memorial. E assim, ao olhar para as vidas dos irmãos de José, vemos um quadro complexo de falhas humanas, redenção e a soberania de Deus em ação. Cada um desses homens, com suas virtudes e fraquezas, desempenhou um papel crucial no plano maior que Deus tinha para a formação da nação de Israel. Suas histórias, embora muitas vezes marcadas por conflitos e erros, são lembranças poderosas de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há espaço para transformação e propósito. Benjamim cresceu sob a proteção especial de seu pai, Jacó, que o amava profundamente, não apenas por ser o filho mais novo, mas também por ser o último elo com Raquel. Jacó foi extremamente protetor com Benjamim, especialmente depois de acreditar que havia perdido José, o irmão mais velho de Benjamim. Por essa razão, Jacó relutou em permitir que Benjamim saísse de sua proteção, mesmo quando a família enfrentou tempos difíceis. A história de Benjamim se entrelaça com a história de José, seu irmão mais velho. Quando uma grande fome assolou Canaã, Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar grãos. José, que havia se tornado o governador do Egito, reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José, ainda sem revelar sua identidade, pediu que trouxessem Benjamim ao Egito, como prova de que não eram espiões. Jacó ficou aterrorizado com a ideia de perder Benjamim, mas diante da fome iminente, ele acabou permitindo que Benjamim acompanhasse seus irmãos na segunda viagem ao Egito. Quando chegaram, José ficou emocionado ao ver Benjamim. Ele preparou uma festa para seus irmãos, mas colocou uma taça de prata no saco de grãos de Benjamim para testar a lealdade deles. Quando a taça foi encontrada com Benjamim, José ameaçou mantê-lo como escravo. Os irmãos ficaram desesperados, especialmente Judá, que implorou para que ele fosse mantido como escravo no lugar de Benjamim. Este momento foi crucial para a revelação de José, pois ele percebeu que seus irmãos haviam mudado e estavam dispostos a proteger Benjamim a todo custo. Isso levou à emocionante revelação de José como seu irmão perdido e à reconciliação da família. A Bíblia não menciona explicitamente o nome da esposa de Benjamim, mas relata os nomes de seus filhos. Benjamim teve 10 filhos: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim, Arde. Esses filhos se tornaram chefes de famílias e fundadores de clãs dentro da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim foi uma das 12 tribos de Israel, e seus descendentes desempenharam papéis importantes na história de Israel. Quando as tribos de Israel receberam suas heranças na terra prometida, a tribo de Benjamim recebeu um território relativamente pequeno, mas estrategicamente localizado entre as tribos de Efraim e Judá. A cidade de Jerusalém, embora inicialmente fora da área benjamita, estava muito próxima e eventualmente se tornaria a capital do reino unificado de Israel. A tribo de Benjamim se destacou por sua bravura e habilidades militares. No livro de Juízes, a tribo é mencionada em uma narrativa trágica envolvendo um conflito com as outras tribos de Israel, quase levando à sua extinção. No entanto, a tribo sobreviveu e continuou a desempenhar um papel crucial na história de Israel. Mais tarde, durante a formação do reino de Israel, a tribo de Benjamim se tornou especialmente significativa devido ao fato de que o primeiro rei de Israel, Saul, era benjamita. Essa conexão com a realeza deu à tribo de Benjamim uma importância adicional
na narrativa bíblica. Benjamim, o filho mais novo de Jacó e Raquel, é uma figura que simboliza tanto alegria quanto dor, como visto desde o seu nascimento até seu papel na complexa história de José e a sobrevivência de sua tribo. Ele cresceu sob a proteção e o amor de Jacó, e apesar de sua juventude e posição na família, teve um impacto duradouro na história de Israel. Sua tribo, embora pequena, desempenhou papéis significativos na formação da nação de Israel e na história subsequente do povo de Deus. E assim, ao olhar para as vidas dos irmãos de José, vemos um quadro complexo de falhas humanas, redenção e a soberania de Deus em ação. Cada um desses homens, com suas virtudes e fraquezas, desempenhou um papel crucial no plano maior que Deus tinha para a formação da nação de Israel. Suas histórias, embora muitas vezes marcadas por conflitos e erros, são lembranças poderosas de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há espaço para transformação e propósito. Se gostou dessa jornada pelas vidas desses patriarcas, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias que revelam a profundidade das narrativas bíblicas. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.